Olá a todos, o tema do episódio de hoje é terapias holísticas. Bem-vindo à era digital do seu jornal imediato. Temos connosco hoje a Paula Ferreira, do estudo Leveza do Ser, Yoga e Terapias, que se situa nas Termas de São Vicente, em Penafiel. Olá Paula, tudo bem? Qual o motivo Olá, que te levou a abrir o teu espaço nas Termas de São Vicente? eu cresci aqui, não é? Não propriamente nesta freguesia, mas na freguesia ao Lago. Estudei aqui e a minha vida passou por vários altos e baixos e quando comecei a fazer a minha caminhada nesta área, nunca pensei dar aulas em primeiro lugar, nem fazer terapias a ninguém, mas senti que quando fosse para partilhar, queria partilhar com agentes da minha terra, basicamente, não é? Claro, Quase toda claro. a gente procura um centro maior, uma cidade ou uma vila. Eu disse, não, vamos partilhar estas informações com as pessoas com as quais crescemos. Muitas pessoas que procuram estas coisas dão-se ao trabalho de ir ao Porto, mas há muita gente que precisa de um incentivo extra, não Claro, é? claro, Às claro. vezes por motivos económicos, outras vezes mesmo por falta de autoconfiança para fazerem isso. Então achei que era importante virmos para aqui Exatamente. E o porquê de leveza partilhar. do ser? Qual a razão desta denominação que deste ao teu espaço? Eu vou partilhar mesmo isto, eu não devia dizer isto, mas vou. Eu ia a conduzir e volta e meia pensava, bem, qual será o nome? Eu com os meus dois colegas que abrimos o espaço. E vários nomes surgiam, mas nenhum deles fazia surgir aquela luz no nosso coração do género, é este. E eu a conduzir, quando vejo assim na minha mente uma imagem de uma pena, que é o nosso logótipo, é uma pena, justamente por causa dessa leveza, e veio literalmente a frase, não é? Este nome, leveza do ser. E fez todo sentido, porque o objetivo deste estilo de vida, não é? Este é um estilo de vida, é justamente encontrar essa leveza. A leveza do estar, a leveza do ser, a leveza do viver, e viver de uma forma cada vez mais leve. Como é que chegaste a este teu lado das terapias? Eu fui literalmente empurrada para as Ah, é? terapias. Eu comecei, fiz a escola toda, como se costuma dizer, não é? Fiz o ensino todo, fui para a faculdade, trilhei o caminho que quase toda a gente supostamente deve trilhar, não é? Que os nossos pais tanto nos incitam. Eu sempre soube que queria estudar muito, sempre fui um ratinho de biblioteca, sempre quis ler e aprender e saber porque é que estamos neste mundo, o que é que estamos aqui a fazer, e sempre quis estudar mais. Só que fui para estudos europeus porque nunca soube o que queria, ser sincera. Queria ser professora, mas nem sequer sabia de quê, desde criança. E, e apesar de ter trabalhado nessa área, ter trabalhado em relações internacionais e relações públicas, até ter conseguido um bom trabalho, estava bem, trabalhava bem, ganhava bem, tinha tudo. Mas não adiantou de nada. Não adiantou de nada porque eu fiquei doente. Fiquei doente com 27 anos, mas mesmo frágil e vi a minha vida virar-se do avesso, quer dizer, eu tinha tudo, supostamente, não é? Tudo que toda a gente quer, bom trabalho, bom dinheiro, gostava do que fazia, tinha pessoas fantásticas a trabalhar comigo, mas não chegou, fiquei doente na mesma. E fui-me questionando, não é? Eu quase que fiz meditação à força, mesmo sem praticar, Claro. sem saber, sem ter yoga na minha vida ainda, Sim. eu fiz meditação à força porque eu fiquei numa cama. E nessa altura fui-me questionando o porquê, mas porquê que eu vim aqui parar? E nós devemos todos questionar isto antes de irmos parar à cama, ok? Antes de irmos parar aos médicos. Devemos trabalhar em prevenção para não passarmos pelo mesmo que eu passei. E na altura houve uma médica fantástica que me disse, eu já sei que tu tens, estou farta de saber, mas tive que fazer muitos exames. E na altura ela disse-me, devias começar a praticar yoga, vais-te identificar imenso com isso e vai-te fazer muito bem. E comecei, eu na altura nem conseguia comer sozinha, que eu fiquei assim com as mãos e perdi várias capacidades no corpo físico, e não só. E comecei a praticar e fui recuperando a minha saúde em todos os níveis. Não é? Fui sempre uma pessoa cheia de garra, trabalhar era comigo. E aos pouquinhos fui voltando a mim. Depois surgiu também o Reiki na minha vida. O Reiki ajudava-me a serenar, não é? É uma terapia energética, tudo bem, mas também é uma forma e é sobretudo uma filosofia de vida.
estarmos calmos, confiantes, de acreditarmos que vem o melhor. E comecei a usar em mim. Tudo o que eu passo aos outros aprendi a usar comigo, não é? A aplicar em mim. E era quase como o meu Benuron. O Reiki era o meu Benuron. Eu não tomo medicação. E era também o meu ansiolítico e o meu comprimido para dormir. A verdade é que eu estou bem. Já há muitos anos que estou muito bem, saudável, e justamente porque responsabilizei-me pelos meus cuidados. É isso Claro. que eu passo aos outros. E faço por passar aos outros. E de que género de terapias tem o teu espaço? O que é que podes falar? Já falaste no Reiki, já falaste no Yoga, mas que outras terapias? Não nos queres explicar um bocadinho desse lado das terapias todas que tens no teu espaço? As terapias que eu tenho são filosofias de vida, da minha parte. Okay? São formas de nós estarmos na vida, de autorresponsabilização. Não excluímos nada, não é? Não há uma religião por trás, não se exclui nada. Complementa tudo o que nos rodeia e é uma forma de nos autossustentarmos na vida, ok? De ganharmos capacidade de adaptação à vida. Mas tenho mais pessoas, não é? Às vezes o meu prisma, a minha forma de estar pode não ser a mais correta ou mais adequada às pessoas que se apresentam aqui, que nos procuram ajuda. Quero soluções, não é? Quero avançar, não quero estagnar. E então a ideia dentro destas paredes, porque eu estou no estúdio, é nós termos em cada uma destas portas uma forma de acedermos a nós mesmos e de nos curarmos. Temos de tudo, desde técnicas da medicina tradicional chinesa, desde o som. Temos a nossa Karina também, que é a professora que faz mais físico, sim, mas ela faz parte da família também, pertence mesmo à família da Joana e do Nelson, que são os terapeutas do som e das terapias mais físicas e não só. Eles são mesmo família, são criados nesta forma de estar na vida, não é? De curarmos todas as nossas camadas. Mas ela trabalha mesmo fisicamente, em treino funcional, não é? Só que de uma forma mais individualizada, não é? Sim. Então, o que é que tu procuras? Para onde é que tu queres ir? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Que é que achas, que tipo de faixas etárias é que procuram as determinadas terapias? Ou é muito geral? Há pessoas mais. É muito geral, não é? É muito geral. E cada é pessoa muito vai ao geral, encontro daquilo que mais, se calhar, e tem que experienciar, como estavas a dizer, para saber, se calhar, o que mais isso. coaduna com cada uma delas, não é? Com cada uma delas. Exato, exatamente. Temos tudo, temos as crianças também, eu também trabalho com crianças e as crianças na realidade podem e devem ser iniciadas desde cedo, não é? Darem início a este caminho, porque se houvesse nas escolas, eu também trabalho nas escolas, mas se houvesse nas escolas mais formação em relação a esta autorresponsabilização, não é? Porque eles são crianças, mas são inteligentes, as crianças são inteligentíssimas, elas sabem tudo. Nós é que achamos que não, porque elas são frágeis. Não, não são. Elas são inteligentes. E elas têm capacidade de julgar, de perceber, de percepcionar o mundo à sua volta. E se nós nessa fase semearmos já a responsabilização, não é? Isto aconteceu-te porque criaste essa forma de estar que atraiu até ti essas determinadas situações, esses acontecimentos. Pois é, professora, não é? E se formos desde pequeninos a incentivá-los a autorresponsabilizarem-se, a vida deles mais tarde será mais fácil, não é? Em vez de engolirmos o choro Não, é preciso haver expressão. Mas tu achas que ainda há Essa... muita relutância relativamente às terapias? Ainda há pessoas que ficam muito na retranca, não querem, porque não, antes querem e se calhar muitas vezes se calhar começam pelos psicólogos, pelos psiquiatras e só depois, quando já não aguentam mais, é que depois alguém por acaso lhes disse que há uma terapia qualquer e as pessoas se calhar aí irão procurar outro tipo de, não é? Muito, por isso é que falaste há bocadinho das pessoas que às vezes aos 60 anos é que vão se calhar encontrar esse lado e às vezes já é numa fase muito o que eu deixei de viver porque por causa da sociedade, por causa Sim, do que me diziam, não é? É mais por aí, muito por aí, não é? é. E normalmente vêm pedir ajuda para os filhos. Pois. E depois, se Normalmente calhar, as pessoas... eles é que depois passa para eles. Realmente, olha, realmente o meu filho é assim, a minha filha. Pois é, eu também sou. Ah! Pois. E é tão bonito ver esse despertar. Nunca é tarde. Nunca é tarde para sermos nós mesmos, não é? O que importa é a gente ser. E nem que seja experienciar um pouquinho, não é? Essa alegria
de ser. E às vezes é até mesmo a tristeza de ser, porque às vezes percebemos que estivemos em determinadas situações que não havia necessidade, não é? Mas ainda bem que estivemos, porque graças a elas estamos no ponto em que estamos hoje, não é? Acordamos para a vida e vamos sempre a tempo. Há outras pessoas que não vêm menos, mesmo procurar, já porque são os próprios médicos que incentivam, e graças a Deus que isso começa a acontecer, os próprios médicos incentivam as pessoas a serem mais independentes da medicação. Porque normalmente eles procuram o comprimidinho mágico para dormir, o comprimidinho mágico para eu me sentir melhor, mas não adianta, podem vir caminhões de comprimidos, que não adianta, vão só mascarar, não é? Não estou a dizer que não, eu própria no início também tomei medicação, e não sei se foi melhor ou não foi, não quero julgar, mas passei por lá. Sim. E há pessoas que têm que lá ir, vão lá um bocadinho, mas às vezes é só para segurar e depois levantarem outra vez. O objetivo é nós não dependermos de nada externo a nós para vivermos de forma tranquila e serena. Além da aula, tem que haver por trás e na vida toda levar aquele sentido para a vida, porque senão não vale a pena. É a mesma Sim, coisa que chover no molhado, se é. posso assim dizer, não é? Não é? A ideia é a pessoa sair e colocar em prática da porta para fora, porque aqui é fácil, aqui o ambiente é todo propício a. Agora, o desafio é chegar na vida lá fora e criar estruturas, modificações e atitudes que levam a que a vida seja o que nós praticamos e defendemos. É que dizer os princípios e dizer como é que se está e não deve estar, o que é que deves fazer, é fácil. Fazê-los, agir de acordo com os princípios é outra coisa. Okay? É um Exatamente. desafio diário, não é? E é um crescimento diário. E fora isso há este sentido de comunidade que é incentivado, não estou a dizer que sou eu que incentivo, sim, é a própria filosofia do yoga, a filosofia do reiki e outras filosofias associadas às terapias que nós temos e que existem também noutras estruturas e que se espalhem essas estruturas por todo o país e por todo o mundo, nas aldeias também, por favor, que incentivam a haver esse espírito de comunidade, porque se nós todos juntos começarmos a colaborar e fazer pequeninas ajudas ao próximo, não tem que ser algo Grandioso, imenso, uma não, coisa pode ser grande. Sim, 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 sim. pequeninas, coisinhas Sim, pequeninas, não é? Às ajudar o vezes próximo. basta, Basta ajudar de qualquer forma. E já isso já, porque não é? A nível energético é às fantástico. vezes, às vezes fores um ouvido não julgador, só estás a ouvir, ok, a pessoa já está, foi suficiente. Pode ser o senhor da padaria, o senhor que entrega o pão, pode ser o carteiro, quem quer que seja, depois da nossa vida, o que nos fazem a nós gostamos de partilhar com os outros. Então, quando fazemos isso, o carteiro vai fazer durante o dia, sem se dar conta, vai fazer o mesmo. Porque o que nós recebemos vamos querer partilhar, Ainda há não é? bocadinho aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava aqui perto do imediato e estava um senhor aqui a tratar de um jardim e ele olhou para mim, eu disse bom dia, porque me costumo dizer, e ele perguntou-me logo, mas sabe-me dizer se aquele café está ali aberto? Porque eu lhe disse bom dia, porque se eu passasse e andasse, se calhar ele nunca iria me Sim, perguntar se o café estaria aberto. É isto que estás a dizer, não é? Estas pequenas coisas que é, levam a, não é? Levam a que as a pessoas. criar esse movimento. Porque se eu não É o tiver. efeito, Se eu o tivesse. efeito dominó. Exatamente, se eu tivesse cortado ali a conversa. Sabes Não porquê? tivesse passado e andado, ele se calhar não, se calhar falava comigo, não é? Nada. Ele sentiu-se visto. Exatamente. Sentiu-se visto, sentiu-se reconhecido como seres. E Porque nós nós, temos que ver se, toda a gente como nós, não temos que ser diferentes. Ou porque é exato, médico, ou porque é advogado, ou porque é senhor da limpeza, ou jardineiro, não é? Somos todos iguais. Temos que nos ajudar uns aos todos, outros, todos iguais. não é? Vemos é com uma embalagem diferente. É com o Exatamente. detergente da roupa. Às vezes o cheiro varia, mas é tudo detergente, não é? Exatamente. E a verdade é que se nós reconhecermos, às vezes fazemos uma diferença muito grande na vida das pessoas só com isso. Não temos que ser terapeutas, nem professores disto, nem professores daquilo. Temos que ser É. humanos, empáticos, saber nos colocar no lugar do outro. E às vezes, se estivermos atentos, e eu sei, por exemplo, eu quando vou na rua, nós passamos pelas pessoas, não é? E só de olhar nós sabemos quem é que está triste, quem é que está revoltado, só pela forma como se coloca, como Sim. caminha, como se vai cabisbaixo, se vai alto, e não é preciso fazer um curso para isso. É abrirmos o coração e percebermos como é que as pessoas estão. E às vezes, uma palavrinha na hora certa podemos fazer sem querer fazer, não é?
sem querermos fazer algo, A pessoa fica logo simplesmente melhor. porque sentimos. Sim, a pessoa fica logo melhor. Sim, um bom dia. Não é? Olha, Exatamente. corra tudo bem hoje. Não achas que as pessoas hoje em dia não têm serenidade? As pessoas hoje em dia são muito. Lá está, como estavas a dizer, são muito tensas. A serenidade, não é? Não existe. As pessoas estão sempre Ela existe. Ela existe, mas as pessoas não a Ela está encontram. escondida. Exatamente. Andam Está sempre escondida. ansiosas e sempre estressadas. Não tem... E agora com o confinamento, nota-se que as pessoas andam muito estressadas, não são serenas. Lá está, este confinamento e esta pandemia também não ajudou nada, não é? Mas as pessoas Sim. normalmente, mesmo sem esta pandemia, são pessoas muito agitadas, sempre muito estressadas, sempre muito. Vivem no futuro. É, Não é? sempre, Elas vivem no sempre. futuro. As pessoas têm que viver o Ou no passado. presente. Têm que viver o presente, Ou sim, vivem, sim. não é? E é difícil às vezes. Já, e como é que se faz isso, viver no presente? Não é? Que é uma pergunta que me fazem muitas vezes. Presta atenção ao que estás a fazer agora e respira sem ser autonomamente, não é? É das técnicas mais importantes que nós temos no yoga, e é isso que eu ensino primeiro. Vamos respirar, não autonomamente, não é? Automaticamente, vamos mandar o nosso corpo a respirar como nós queremos. Porque quando nós ficamos nervosos, a nossa respiração altera-se, não é? Sim, ofegante, fica ofegante, fica ofegante. Respiramos Sim. pela boca, Sim. que é péssimo. A boca é para comer, não é? Para falar, para beber e para estar calada, que é o que eu costumo dizer também. A boca é para estar caladinha, porque é para seguir aprendemos a calar a boca mental e vamos respirar, porque se estiverem atentos à vossa respiração, vocês já não estão a pensar no futuro, nem a pensar no que vos chateia do passado. E deixamos de criar, de alimentar como costumo dizer, o monstro da Tasmânia, não é? O Taz. É como se nós tivéssemos esse monstrinho dentro da nossa cabeça, sempre a criar remoinhos e mais remoinhos e mais remoinhos de pensamentos. E normalmente são autodestrutivos, não é? São pensamentos que nos minimizam, que nos diminuem perante as forças que nos rodeiam, que é as forças da vida, não é? E não, nós somos fortes, temos é que cortar, desligar a alimentação. E quem desliga a alimentação desses pensamentos somos nós. Para quem não conhece o teu espaço, o que é que podes dizer para as pessoas que queiram conhecer o teu espaço? Assim, Bem, nós temos uma página num no curto espaço. Facebook. Sim. Sim, nós temos a página do Facebook, Leveza do Ser, Yoga e Terapias. Tem que escrever Yoga Terapias, senão não aparecem, não pode não aparecer. Fica nas Termas de São Vicente. Tem lá os contactos todos. Telefonem, apareçam. A partir de maio estaremos com as portas abertas, acho eu, espero bem que sim. Precisamos do contacto com as pessoas, que não seja só através de um ecrã, por favor, já. Ok? E pronto. É isso. E Paula, venham, obrigado por ter estado connosco. Para quem está lá a ver-nos em casa, obrigado por estarem connosco também. Até ao próximo programa. Até lá!